lidar com um cliente que fica o tempo todo perguntando como se faz isso ou aquilo? E o cliente que muda toda hora a arte e devolve para postar mesmo assim? Como agir nesses casos? Cíntia, eu acho que isso tem a ver com a pessoa que está atendendo, nesse caso. Porque, assim, meu olhar sobre essa pergunta é: será que a pessoa entendeu exatamente a proposta do cliente? Será que essa estratégia realmente foi montada? Será que o planejamento foi montado realmente de acordo com o que o cliente precisava e por isso ele está vendo que não está bom, então ele está pedindo para mudar? Né? E isso também é uma outra questão que tem a ver com aquilo que eu falei, de estar atento ao que o cliente quer, a proposta dele de comunicação visual, a identidade da marca, o segmento dele também. Então, talvez, não sei se é o caso dessa pessoa, precisa rever aí um pouco mais atrás, que a gente está falando só do topo, né? Talvez essa questão esteja mais embaixo. Algumas situações eu enxergo assim, tá? Aqui nessa pergunta. Então, ó, são duas. Eu vou separar a pergunta nessas duas partes. Sim. Ó. Primeira, como lidar com um cliente que fica o tempo todo perguntando como se faz isso ou aquilo? Primeiro é a gente entender se o que ele está te perguntando é algo que você tem que fazer, ou se o que ele está te perguntando é algo que ele não contratou. Sim. Se ele está te perguntando como é que faz uma edição de um vídeo e ele me contratou para fazer edição de vídeo, eu vou falar para ele: Camila, fique tranquila. Você me contratou para você não se preocupar com isso. Você pode se preocupar com o seu negócio. Eu vou editar o vídeo aqui, vai ficar maravilhoso. Se você tiver algum ajuste, a gente vai fazer. No começo, normalmente tem, né? Alguma coisa ali. Agora, se o cliente começa a me perguntar coisas que ele não me contratou, Cíntia, já aconteceu também comigo. O cliente falou assim para mim: Cíntia, como é que eu coloco aquele link que tem um monte de botãozinho na bio? Eu falo, mas o seu link já tá assim. Ah, não, é para um outro perfil. Eu falo, aí a minha postura muda. Aí eu falo, fique tranquilo. Ó, vamos fazer o seguinte: eu tenho um serviço que é só de configuração de Instagram. Eu vou mandar uma propostinha para você. Pronto, ele não me pergunta mais coisas que não está dentro do contrato. E se ele perguntar, que às vezes ele ainda pergunta, porque tem cliente que é carinha de pau. Aí ele vira e fala assim, Cintia, eu sei que isso aqui não tá no contrato, mas é só uma duvidazinha bem pequenininha. Será que tu sei que tal coisa? Aí eu falo, ai, e respondo ali de forma mais sucinta. Mas a gente precisa educar o cliente também. Né? Isso da primeira pergunta aqui, da primeira parte. E a segunda é o cliente que fica mudando toda hora. Refaz a arte. Não gostei disso, não gostei daquilo. Ô, Cíntia, eu li aqui a pergunta, eu acho que não é bem esse caso. Ele falou que o cliente fica mudando toda a sua arte. O cliente pega e edita a arte, pelo que eu entendi. Entendi. Então, gente, é assim, eu já falaria para ele, olha, você precisa realmente da pessoa, porque pode ser isso mesmo, Ulisses. Ela fica Pelo que eu perguntando entendi da como pergunta. faz, e daí ela Isso. E resolve postar mesmo assim. Aí é mais complicado, né? Eu, na verdade, eu corto esses clientes. Eu não fico com cliente assim, porque normalmente esses clientes me dão muita dor de cabeça e pouco retorno financeiro. Eu acho, Cíntia, se for esse caso, talvez, se ele não está literalmente, talvez, gostando da arte, não sei se eu entendi a pergunta, mas talvez a opção fosse selecionar algumas e pedir para ele perguntar o que é que você gosta, essa ou essa, para começar a entender qual é o perfil dele e você começar a eliminar o que ele não gosta e entregar uma coisa mais redonda. Porque pelo que o Ulisses teve uma visão aqui diferente, eu acho que é exatamente essa visão que o Ulisses teve. Então, vou ler de novo a pergunta com a visão do Ulisses. O cliente fica perguntando como é que faz. Vamos imaginar um Canva. Sim. E aí ela pega aquela arte do Canva e reedita. Então, a pessoa está compartilhando aqui do Canva. Isso, eu entendi isso da pergunta. Eu também eu compartilho a arte em PNG. Nunca o link do Canva. O cliente que me passa o link do Canva, normalmente eu passo para ele, eu faço uma cópia e passo para ele só a arte. E se ele fica editando a minha própria arte, é porque ele não está feliz com o meu trabalho. Então, ou você senta e conversa com ele e tenta alinhar, ou eu acho que talvez seja... Porque, por exemplo, Cíntia, já teve caso de cliente meu, trabalho com edição de vídeo, me pedir o projeto editável do vídeo.
Tipo, me pediu o projeto para que ele pudesse reeditar, editar. Então, aí eu falo, olha, o serviço contratado é o vídeo editado. Você quer o projeto? Ok, é um valor à parte, porque é meu trabalho. Ali tem todas as minhas configurações, tem tudo que eu fiz. É um valor à parte, porque eu não estou te vendo. O contratado não foi o projeto, o contratado foi o vídeo. Pronto. Como eu fiz, como eu emendei uma coisa na outra, isso daí diz respeito à minha parte de trabalho. Você quer o projeto? Ok, eu te vendo o projeto para você editar e poder reutilizar. Mas não faz parte do que você vendeu. Você não vendeu o editável do Canva. Você vendeu um gerenciamento de rede social com post pronto. É totalmente diferente. E se realmente o cliente está mexendo e está mudando, ache outro cliente e dispensa esse. Eu acho que é a melhor alternativa. E assim, e a outra questão também é válida. Se o cliente ficar te perguntando coisas que não diz respeito à contratação, mostra para ele que é o seu trabalho e que tem um valor. Você dedica tempo, você dedica dinheiro, você está aqui assistindo uma aula, se especializando, realmente não é simples assim, E né? alinhar com o cliente, eu senti, por exemplo, quando eu fiz gestão de Instagram, séculos atrás, quando eu trabalhei com gestão de Instagram, eu tinha uma cliente que ela era médica, e assim, ela era muito técnica nos termos dela, então eu sempre tinha problema na legenda, porque tudo que eu escrevia, ela reescrevia. Tipo, mudava totalmente, porque eram termos técnicos que tinham o jeito certo de falar, o jeito certo dela. Então a gente entrou num acordo, ela falou assim, você não precisa mais fazer a legenda do post. Eu vou fazer a legenda porque você não vai ter trabalho de fazer e eu tenho trabalho de reescrever. Então, eu combinei com ela de que eu não faria mais isso, mas a gente alinhou, em vez de toda vez ali lá e mudar toda a legenda que eu tinha ficado horas pensando, estruturando. Então, a gente conversou e alinhou e deu tudo certo. Durante o período que eu trabalhei com ela, ela fazia a legenda todinha, eu não me preocupava mais com essa parte. Eu preocupava com hashtag, com as outras coisas, mas com a legenda mesmo, ela fazia na parte técnica lá do que era melhor para ela, para a gente não ter retrabalho, ela ter que ficar. Porque também era uma dor de cabeça para ela ter que ler o meu, ver que estava totalmente errado, não queria do jeito que ela queria, e aí ela ia ter que reescrever novamente. Então, é alinhar. Ulisses, eu estou vendo que Cristina, que fez a pergunta, ela está explicando de novo a pergunta. Eu acho, Cristina, que o que você pode fazer é oferecer a serviço para ele de consultoria e parar com essa parte do que você está entregando. Porque ele está precisando de alguém que ensine. Exatamente. Né? Ela pode visão oferecer de consultoria. Você oferece para ele uma consultoria. Você fala, eu estou percebendo que você tem muita dúvida e que você tem interesse de aprender. Então, você pode, se quiser, ficar comigo dentro da parte da consultoria. Vou te dar algumas ideias, vou te passar aqui alguns aplicativos e você cobra ele por hora. Eu acho que talvez fosse uma forma de resolver essa questão, né? Seria mais fácil e mais simples do que ficar protelando ou desgastando a relação. Né, de você... É o que ela colocou aqui, né? Que o cliente é um cliente extremamente difícil de lidar. Bom, é assim, ó. Toda vez que eu encontro, porque a gente encontra cliente que é difícil de lidar, tá? Para mim, eu coloco um prazo de validade para ele. Um dos maiores benefícios que a gente tem como prestador de serviço é que a gente não é obrigado a ficar com aquele cliente. Então, se nem quando você é contratado, você é obrigado a ficar na empresa. Eu pedi a conta de uma empresa de quase 9 anos de trabalho, porque eu não estava muito difícil de lidar. Então, agora com o prestador de serviço, eu prospecto o cliente. Aí é por isso que é importante, não é o tema dessa aula aqui, mas é importante você sempre estar prospectando cliente. Você sempre está ali, com o seu Instagram bem feito, oferecendo o seu serviço. Porque assim que entrar um cliente com valor equivalente, você fala, ótimo, agora eu posso dispensar esse aqui que é muito difícil, ele ainda me dá um desgaste muito grande. Então você chega, olha, foi muito bom trabalhar com você, mas se você quiser eu posso indica lá no banco de talentos, só que aí o banco de talentos aí avisa, pessoal, ele é um pouquinho difícil, para o pessoal saber lidar com ele também. Mas isso é importante, porque a gente tem que trabalhar feliz, senão o negócio começa a não fluir, né?